Dia, pessoal. Estou começando agora. Estou só preparando aqui. Eu começo com 5 minutos depois, né, do horário normal. Então, você pode. Vou ligar a câmera aqui também. Pronto. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Nesse momento, a gente começa a aula. Nós vamos começar nossa aula desse dia a partir da oferta de moeda dos meios de pagamento, que a gente quer fechar naquele exercício. Bom dia, Larissa. A gente quer fechar naquela questão, entendeu? Do, do exercício que a gente colocou no slide, né? Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, inclusive com o exercício desenhado nele, né? Já desenhado nele as respostas e tudo mais, né? É feito tudo com base no raciocínio e no base nas próprias, como é que chama aqui? No raciocínio na, nas fórmulas, né? Que as fórmulas são muito simples, né? Essa fórmula aqui, ó, da monetização, do grau de monetização, é muito simples, porque o dinheiro, né, das pessoas na sociedade, eles estão em moedas ou eles estão em todos os ativos financeiros, né? Porque ou eles estão em moeda, né, ou no banco, ou na casa, ou na mão da pessoa, né? Ou ele está em alguma forma de aplicação guardada em algum lugar. Então, na verdade, os ativos financeiros estão todos aqui, não tem jeito de estar diferente, né? Isso representa os meios de pagamento da economia, né? Porque você pode pegar o dinheiro a qualquer momento e comprar coisas com ele, né? Você pode resgatar uma aplicação ou simplesmente utilizar o dinheiro que está nas suas mãos ou o dinheiro que está na sua conta corrente, né? Para fazer isso. Então, por isso que você tem a oferta de moeda como meio de pagamento e porque representa liquidez. Eu já falei para vocês lá no comecinho, acho que o primeiro slide desse grupo aqui, esse grupo de slides, nós colocamos que a moeda era a verdadeira liquidez da economia. A liquidez é a capacidade de um ativo se transformar em outro ativo, tá? E a gente tem ativos reais, né, e ativos financeiros. E os ativos financeiros, eles são utilizados para transformar em ativos reais, porque a gente só tem moeda, só tem dinheiro para comprar coisas, não faz outro sentido a gente guardar dinheiro, tá? Bom, e aí o Banco Central ele controla, né, a liquidez da economia, ele controla como que as pessoas estão comprando, se comprando mais, menos, se está comprando desenfreado, né? Quer dizer, a produção que tem na economia, ela é suficiente para a compra das pessoas, para o ritmo de compra das pessoas. Se for suficiente, não vai ter inflação, não. Agora, se não for suficiente, vai ter inflação, né? Aquela lógica de oferta maior do que a demanda, ou demanda maior do que a oferta, evidentemente vai trazer algum resultado aos preços. Então, a primeira coisa que nós precisamos de saber é o grau de monetização. O grau de monetização é simplesmente o valor da moeda, né, que é a moeda manual e escritural, dividido por todos os ativos financeiros, inclusive a moeda. Então, evidentemente, esse grau de monetização, ele vai ficar acima de zero, né? Porque nunca vai dar zero, né? Acima de zero até um. Por quê? Pode dar um? Pode. Hipoteticamente, se todos os ativos financeiros das pessoas estiverem na forma de moeda, é um. É moeda dividida por moeda, tá? Então vai ser um. Mas isso é só hipotético, né? Então, por isso que. E aí, nessa hipótese, há um aspecto interessante que é o seguinte: se a moeda representa a liquidez da economia, evidentemente, quanto mais próximo de um, maior é a liquidez da economia, tá? E essa liquidez, ela é caracterizada conforme cada economia, né? Tem economia que precisa de uma liquidez maior, tem economia que convive com a liquidez menor, e assim por diante, tá? Ou então nós temos aqui os ativos financeiros, né? E aí é como a moeda está na economia, tá? Ela está nesses vários formatos, né, digamos assim, de ativos, né, disponíveis para as pessoas, e as pessoas colocarem seu dinheiro lá para aplicar de alguma forma. Esses são os ativos financeiros. Bom, seguindo em frente, né, nós temos aqui, deixe-me colocar tudo, né? Seguindo em frente, nós temos aqui que a oferta de moeda, ela é dada
tanto pelos bancos, né, quanto pelo Banco Central, certo? Ela é dada pelos bancos e pelo Banco Central, né? O Banco Central fabrica dinheiro, tá? Ou ele paga para fabricar, então ele é responsável pela fabricação de dinheiro de alguma forma. E aí ele transfere esse dinheiro para a sociedade através dos bancos, né? E do Banco Central através do governo, porque o Banco Central ele é um banco dos bancos e, ao mesmo tempo, ele é de propriedade do governo federal, ou ele é, ou quando ele não é propriedade, como em alguns países é o banco é independente, aqui, na verdade, o banco não é independente, é uma mentira, né? Porque inventaram aquela história lá de colocar um presidente do Banco Central no meio do caminho para ele ficar mais independente, mas ele fica independente só dois anos, porque depois de 2 anos, o atual presidente que está lá ele foi colocado pelo Lula, tá certo? Então, ele foi colocado por esse governo, tá? Então, ele não é exatamente independente, ele é independente porque o governo não trata de interferir nele, só por isso, né? Então, mas ele não é independente de fato porque o Banco Central é uma autarquia do governo federal, tá? Então, não pode ser totalmente independente. E aí, alguns países, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, o banco é de fato independente. O banco não pertence, não é uma instituição do governo, tá? Ele é uma instituição da sociedade, dos próprios bancos. Então, ele realmente é independente. Mas mesmo nos lugares onde o banco é independente, ele está intimamente relacionado ao governo, tá certo? Porque não tem jeito de o banco não estar relacionado ao governo, porque você vai ver lá na frente que algumas políticas do governo são fundamentais e saem do Banco Central, tá certo? Saem dessas instituições ligadas ao Banco Central. Tá? Então não tem jeito dele não ser ligado. Bom, então a moeda também pode ser criada pelos bancos, e a gente chama de moeda escritural. É uma moeda escritural, nós já vimos aqui atrás, ó, se a gente voltar um pouquinho, nós comentamos sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, mas aqui parece que está. Deixa eu puxar aqui, alguém entrou aqui, aí ele muda aqui para mim. Vamos voltar aqui, para voltar melhor, voltar para o slide completo de uma vez, mais prático, né? Esse slide aqui, ó. Esse slide aqui nós falamos de moeda escritural, tá vendo? Então, o que é a lógica de moeda escritural? Por que o banco cria moeda escritural? A lógica dele é essa daqui, ó. Então, esse ABC são clientes que depositaram dinheiro no banco, tá certo? Então, foram lá, um depositou 20 mil, 10 mil, 5 mil. E o DEF são clientes do banco também, mas que o banco resolveu emprestar dinheiro para esses clientes, né? Então, para esse cliente A emprestou 10 mil, para o D, desculpe, emprestou 10 mil, para o R emprestou 4 mil, para o F emprestou 1.000. Se nós olharmos quanto que foi depositado no banco, quanto que o banco tem de dinheiro, é só somar isso aqui, ó, 20 mais 10 mais 15, 35. Mas se nós olharmos qual foi a moeda escritural, porque o banco criou moeda ao emprestar para outros, então é 10 mais 4 mais 1, 15. Bom, se a gente olhar qual é a moeda escritural total que está lá no banco, que está registrada lá no banco, é só somar esses dois aqui. Então, na verdade, foram depositados 35, mas existe 50. Tá certo? Então, isso é moeda escritural. Ora, 50 por quê? Porque o banco criou 15. Tá? Nesse caso aqui, o banco criou 15. Então, os bancos fazem isso o tempo todo. Tá? E aí, nós vamos ver aqui depois com o multiplicador monetário como é que o governo faz para poder inibir essa criação de moeda. Tá certo? Né? Então, tá aqui as nossas, os nossos gozada que ele fica muito apagado aqui, a hora que eu vou e volto aqui, ele fica mais escritural, mais escuro, mas tudo bem. Então veja só, aí o banco cria essa é a oferta de moeda na economia, tá certo? E é essa oferta de moeda na economia que gera liquidez e que o Banco Central tem que criar uma forma, né, de fazer com que essa moeda aí, essa liquidez seja controlada no sentido de controlar a inflação. O Banco Central no Brasil e no mundo inteiro, né? No mundo inteiro o Banco Central é responsável pela inflação, tá certo? Porque o mundo inteiro trabalha com uma ideologia monetarista, tá certo? Então, a ideia é que a moeda é um elemento fundamental. Eu considero que a moeda de fato é importante, tá? Mas eu não sou exatamente da linha monetarista dos economistas, né? Mas mesmo quem não é da linha monetarista sabe e conhece a importância da moeda.
tá certo? A importância da moeda como controle e assim por diante. Só que no caso meu especificamente, entraria com outros elementos também, né? Porque a minha ideia é diferente dessa ideia monetarista. A ideia monetarista trabalha exclusivamente com a moeda mesmo, tá? É uma linha de economistas, de pensadores, né? Na economia que trabalha com isso, tá? E a gente mesmo que não trabalha com isso, a gente tem conhecimento também que é importante. Bom, aí a gente cria uma forma aqui, uma tabela, só para mostrar qual é a lógica, né, da criação de moeda escritural. Então, aqui, ó, do lado de cá, pode ser clientes, né, pode ser bancos, o que é que seja, entendeu? Porque se for banco, tem que ser cliente do mesmo jeito, porque as pessoas são clientes dos bancos. Os depósitos são feitos nas contas das pessoas, independente de estarem em bancos iguais ou diferentes, mas são feitos na conta das pessoas, né? Então não faz diferença se aqui é banco ou pessoa, tá? Porque sendo banco, é pessoa do mesmo jeito. Porque o banco não existe sem pessoa, tá certo? Então tem que ter, eu tenho que depositar lá para o banco existir, né? Essa é aqui a lógica. Bom, então numa circunstância dessa, o que é o 100? 100 é a base monetária. 100 é o dinheiro que o Banco Central emitiu. Aí o Banco Central criou um depósito aqui, ó, criou uma forma de inibir a criação de moeda escritural, retirando desses 100, 40 mil. Ele estabeleceu que é 40%, então foi retirado 40 mil. Aí sobrou para o banco apenas esses 60 mil. Se sobrou para o banco apenas esses 60 mil, tudo jóia, Rebeca. Se chegou, sobrou para o banco apenas esses 60 mil, é os 60 mil que ele vai emprestar. Aqui nós estamos considerando que o banco empresta 100% do dinheiro que está com ele. Nós vamos ver depois, né, quando a gente falar do multiplicador monetário, que o banco não é assim, ele tem um mínimo de responsabilidade. Tá certo? Ele tem um mínimo de responsabilidade, né? Não, essa tabela é só para nós entendermos, não cai em avaliação, e se cair é muito fácil, porque é só você pegar o 100 e dividir do valor que deu lá em cima, né, 100 menos 40, 60, porque alguém tem que te passar isso aqui, ó. Isso aqui é passado para o banco, esses 40%, não tem jeito, né? O banco pega um valor, né, e fala assim, peraí, aí quanto que eu vou para o Banco Central? O Banco Central tem que dizer para ele qual é o percentual. Então é muito fácil, é só pegar esses 60 e trazer para cá, tirar os 40 e trazer para cá e fazer isso, até o final. Tá certo? Então, na verdade, é bem simples essa tabela, se a gente quiser. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é profundamente longa, porque ela depende disso aqui, ó, desses 40%, tá certo? Né? Depende desse percentual. E nem o banco não trabalha com ela, porque imagina que isso aqui eu pus 100 mil. Agora o banco trabalha com quanto? 100 milhões? 100 bilhões? Trabalha com dinheiro demais. Você está entendendo? Então, quer dizer, não compensa para o banco ficar fazendo a tabela, né? Por isso que a gente tem o chamado é, multiplicador monetário. Ele dá para nós exatamente o que a tabela dá, tá certo? Só que eu só quero o resultado da tabela e ele já me dá o resultado da tabela, tá certo? Então, por isso que eu trabalho com isso aqui. Agora, a tabela é só para nós entendermos a lógica, né? Então, todo dia o dinheiro sai, o que sobra o banco empresta, 60, o dinheiro aí foi para outra conta corrente. O banco é obrigado a passar 40% para o Banco Central, sobra 36 e assim sucessivamente. Ele vai fazendo isso até o final. No final, nós vamos perceber que existe depósito nas contas de todas as pessoas dos bancos, os 250 mil, tá? E lá no Banco Central, porque foi recolhido 40% disso aí, tem os 100 mil, tá? Então, se tem 250 mil lá e o Banco Central só criou 100 mil, que já inclusive tirou, porque 250 mil é moeda escritural, já está tudo escrito na conta das pessoas lá. Mas o Banco Central já tirou 100 mil. Bom, então, evidentemente, os bancos, né, a moeda bancária é 150 mil, os bancos criaram 150 mil de moeda. Por quê? Porque o Banco Central colocou 100 mil, mas nas contas das pessoas tem 250, e de onde apareceram os outros 150? Foram os bancos que criaram. Então, nós temos um multiplicador monetário que nos dá aquilo. Essa aqui, por que que nós chamamos de taxa de reservas? É porque, na verdade, aqui nessa tabelinha nós chamamos de compulsória. Por quê? Porque existe um depósito que é obrigatório definido pelo Banco Central. Só que, na verdade, os bancos também fazem suas próprias reservas. Porque os bancos, às vezes. Por que que eles fazem suas próprias reservas? É porque aquele depósito compulsório que é depositado lá, ele é devolvido para o banco sob duas condições. Se tiver uma situação bem complicada, então ele pode ser devolvido até gratuitamente,
tá certo? Porque a situação está muito complicada na economia, então eu preciso de injetar liquidez na economia, tá certo? Agora, se o problema for do banco e não da economia, então o banco tem que tomar emprestado. Tá certo? Ele tem uma taxa lá na frente, que nós vamos ver do Banco Central, chama taxa de redesconto, é um redesconto de liquidez, ou seja, o banco vai lá e desconta títulos junto ao Banco Central e pega o dinheiro que o Banco Central tirou dele, porque o Banco Central tira essa taxa compulsória, ela é para todos os bancos, não é para um só, é para todos. Tá certo? Então, evidentemente, se um precisa, se um está com problema, ele tem que tomar dinheiro emprestado. Tá certo? E aí ele pega esse dinheiro emprestado que está lá numa outra conta, né, de depósitos compulsórios. Então, os bancos, para evitar isso, o que que eles fazem? Eles criaram o CDI para tomar entre si e, ao mesmo tempo, eles fazem uma taxa, eles fazem umas reservas. Entendeu? Por que faz uma reserva? É porque é melhor eu usar meu próprio dinheiro do que eu tomar dinheiro emprestado e pagar juros do dinheiro emprestado. Tá? Então, o banco trabalha com essa ideia. Bom, então por isso nós chamamos de R de taxa de reservas. Tá? Ela está incluso o compulsório, que é aqueles 40%, e mais alguma coisa. Se a gente pegar aqueles 40% e jogar aqui, vai dar 1 dividido por 0,4. Né? 1 dividido por 0,4 dá 2,5. 2,5. 2,5, quando eu multiplico por 100, que é a base monetária, dá 250 mil. Então, eu sei que existe 250 mil, porque o multiplicador monetário, né, me disse que tem 250 mil, porque o Banco Central pôs 100 mil, ele sabe disso, tá? Ele também sabe que foi ele que definiu o depósito, ele também sabe qual é a taxa de reserva dos bancos, por quê? Ué, porque os bancos, ele é o banco dos bancos, então os bancos estão depositando lá nele. Então ele sabe perfeitamente o que que os bancos têm de dinheiro e assim por diante, tá? Essas coisas todas são cheias de sigilos, mas o Banco Central sabe e as pessoas que trabalham no Banco Central também sabem. Eles não podem contar absolutamente para ninguém, mas eles sabem, tá? Bom, com base nisso, com base nessas duas equações, né? A equação lá do grau de liquidez, que nós sabemos que é a moeda dividida por todos os ativos financeiros, né? E com base no multiplicador monetário, que é o inverso da taxa de reservas, toda vez que a gente coloca um sobre alguma coisa, é o inverso daquela alguma coisa. Tá? Isso está na matemática, tá certo? Aí nós estabelecemos aqui esses exercícios aqui para vocês, ó. É, colocamos aqui, são os questionamentos, ó, com os dados a seguir, responda. Qual o montante de moeda escritural criado? Né? Então, os dados são esses aqui, ó, tá? Do primeiro exercício. Depois, qual o montante total de moeda? Qual o montante de ativos financeiros da economia e qual o grau de liquidez. Então, a gente, com base nessas informações, que são o quê? Que são as informações que o Banco Central tem, que ele passa lá para a sociedade. Aí, evidentemente, claro, com base naqueles indicadores, a gente chega a resultados, mas, em princípio, é isso aqui, né? Então, como é que a gente resolve isso, tá? Nós fizemos aqui o seguinte para resolver isso, para ficar fácil para vocês. Nós jogamos aqui nos slides, né? Eu até estava olhando aqui se eu modifiquei títulos. Modifiquei sim, tá bom, menos mal. Porque senão era bom modificar para disponibilizar isso para vocês. Então, o que que eu faço? A primeira coisa que eu faço é colocar esses valores aqui numa forma melhor para eu ver, uma visualização melhor da informação, tá certo? Então, eu tenho uma visualização melhor, né? Eu pego essas informações e coloco essa informação de forma melhor. Veja só o que que eu fiz aqui, ó. Ó, eu fiz isso aqui, ó. Coloquei a base monetária, que é os 400 trilhões, está lá. Depois eu coloquei nas contas correntes vieram 200 trilhões. Depois na moeda manual mais 20 milhões e a taxa de reserva. Esses foram os dados que foram passados para mim. E aí tem aquelas perguntas lá que eu vou agora responder as perguntas e depois vou dar um tempinho para vocês. Vou voltar lá, vou pegar o segundo exercício e dar um tempinho para vocês fazerem isso aí. A gente vai ficar mudo aqui um tempo, tá certo? Eu tenho que continuar gravando, porque depois eu vou gravar a aula, né? Mas vai ser muito importante vocês pegarem aí já papel, caneta, ou papel e a caneta e o celular para fazer conta, porque isso aqui é fácil. Tudo é trilhões, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer? Nós não vamos colocar aquele tanto de zero lá para frente para fazer. Não precisa. Se eu coloco 400 e chamo de trilhões, é 400 trilhões. Entendeu? A divisão que vai dar o resultado aí vai ser em trilhões. Se dá 0,1 é 0,1 trilhões. Então, 0,1 trilhão. Então, se é 0,1 trilhão, é menos de 1 trilhão.
tá certo? O que que é menos de 1 trilhão? É bilhão, milhão e assim por diante, mil. Então a gente sabe disso na matemática. Então nós não precisamos de enfiar zero aqui para a torta e a direito, tá certo? Bom, então o que que eu faço? A primeira coisa que eu fiz aqui, ó, para responder lá, né, foi assim, ó. É, eu peguei e fiz o multiplicador monetário. Ó, se eu voltar aqui atrás, ó, quanto que é a minha taxa de reservas? 20%. O que que eu coloquei aqui? Ó, eu coloquei que a minha... eu separei aqui as informações, né? Interessante, está faltando... Deixa eu só ver um negócio aqui. O título vem depois. Eu tenho que mexer nesses slides depois, porque eu resolvi fazer uma animação nele aqui. A coisa não deu certo, não, porque eu não sou muito bom nesse negócio, não. O ideal é o trem chapadão de uma vez e já vem, você já explica tudo, é muito mais prático, né? Mas vamos lá, então. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira coisa que eu fiz foi o multiplicador monetário, que é o quê? Que é o inverso da taxa de reservas. A taxa de reservas não é 20%. Tá, então é 1 dividido por 0,2. Quanto que é 1 dividido por 0,2? 5. Então 5 é o quê? O multiplicador monetário. Multiplica o quê? Multiplica o dinheiro que está no banco, porque esse multiplicador monetário é para a gente saber o que o banco vai fazer com o dinheiro. Então, evidentemente, ele multiplica o que está no banco. Então, né, isso aqui, por isso que eu estou dizendo que a animação ficou bem esquisita mesmo, mas tá bom. Veja só, aí com base nisso, eu chego à moeda escritural total que tem no banco. Que lembra que aquele lá eu tinha 100 mil, achei o multiplicador de 2,5, multipliquei por 100 mil, achei 250 mil. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho, né, um valor que está no banco que é 200 milhões, tá certo? Aí eu pego, meu multiplicador monetário é 5, 5 vezes 200 é 1.000. 1.000 trilhão é 1 quatrilhão. Tá certo? Então, isso é o que está lá, tá? Isso é matemática. Então, 1.000 trilhão, 1.000 trilhões, né? Desculpe, é 1 quatrilhão, tá? Ok. Aí, eu já tenho o total de moeda escritural, tá? Que o que existe. Aí, se lá pergunta qual é a total de moeda escritural criada, bom, espera aí. O Banco Central tem uma base monetária de 400 trilhões. 200 trilhões não foi para o banco, tá certo? Ó, tá certo? 200 trilhões foi para o banco, virou o quê? Moeda escritural. Se hoje tem 1 quatrilhão no banco, então quanto que o banco criou? Se tinha 200 e hoje tem 1 quatrilhão, tem 1.000, né? Então é 1.000 vezes o 200, ou seja, 800 trilhões. Concorda comigo? É 800 trilhões que o banco criou, mais os 200 trilhões que estava lá, faz 1 quatrilhão. Tá vendo? Então é só subtrair, né? Do mesmo jeito que nós fizemos, para a gente achar aquele 150 lá atrás, naquela tabelinha, o que que eu fiz? Eu pegava os 250, subtraía do 100, para ter os 150. Então aqui é a mesma coisa, tá certo? Mudou só o tamanho do número, né? Porque, na verdade, eu criei um número mais real, mais próximo de uma realidade, tá certo, né? Bom, e qual é o total de moeda que existe na economia? Bom, moeda não é moeda manual mais moeda escritural, ou seja, o dinheiro que existe na economia não é o dinheiro que está comigo, mas o dinheiro meu que está no banco, e assim é de toda a sociedade. Bom, qual é o dinheiro que está no banco? 1 quatrilhão. Tá certo? Isso aí nós já vimos, porque o banco criou, tinha 200, o banco criou mais 800, ficou 1 quatrilhão. Tá. E quanto que está na mão das pessoas? 20 trilhões. Então, na verdade, é 1 quatrilhão e 20 trilhões. Ou, matematicamente, para caber aqui no slide, 1,02 quatrilhão. Tá certo? Então, veja só, o que que é a moeda, total de moeda da economia? É o dinheiro que está comigo, mais o meu dinheiro que está no banco. E assim é de toda a sociedade. Então, evidentemente, qual é o dinheiro de toda a sociedade que está no banco? 1 quatrilhão. Qual é o dinheiro de toda a sociedade que está na mão das pessoas, que eu chamei de moeda manual? 20 trilhões. Então, 20 trilhões mais 1 quatrilhão, 1,02 quatrilhão. Tá certo? Ou 1 quatrilhão e 20 trilhões. Tá certo? Bom, a outra questão diz o seguinte: quais são os ativos financeiros da economia? Bom, olha só a lógica. Quanto que o banco criou, o Banco Central criou de moeda? 400, tá certo? O Banco Central criou 400. Quanto que foi para depósito nos bancos? 200. Então sobrou quanto? 200, tá certo? Quanto que ficou na mão das pessoas de dinheiro? 20. Tá, então de 200 eu tiro 20. Quanto que sobrou? 180. Então, aí eu pergunto, peraí, mas tá faltando 180? Para onde foi 180? Está nos demais ativos financeiros, fundos de investimento, caderneta de poupança, fundos públicos, privados.
está em outras formas de aplicações financeiras. Nos títulos a privado, por exemplo, ações de bolsa de valor e assim por diante, está em várias coisas, entendeu? Porque ele não desapareceu, o Banco Central criou, ele só não aparece aqui para nós, porque naqueles dados lá que nós passamos para vocês, o Banco Central criou 400 trilhões, tá certo? De base monetária, jogou dinheiro na economia, aí 200 foi para o banco como depósito, né, das pessoas, aí usou, e 20 ficou na mão das pessoas, e onde está os 180 para formar os 400? São ativos financeiros. Outro, por que que eu estou chamando de demais? Porque a moeda também é um ativo financeiro, entendeu? A moeda também é um ativo financeiro. Então, por isso que eu estou chamando de demais, né? Porque está nos outros. Agora, e se eu quiser saber o total de moeda, tá? Né? O total de moeda veja só a lógica, olha só a lógica. Eu já vim aqui, ó, total de moeda é 1 trilhão e 20, desculpa, 1 quatrilhão e 20 trilhões. Esse é o total de moeda, tá certo? Tá. Aí, se eu quiser calcular o grau de liquidez, eu preciso desse total de moeda, tá certo? Porque não é moeda dividido por ativos financeiros, mas a moeda não é um dos ativos financeiros, então ela está dentro daquele conjunto dos ativos financeiros. Então, evidentemente, o 1020, que é a moeda, que está aqui, ó, 1 quatrilhão e 20 trilhões, tá certo? Né? Que é 1020. Por que eu coloquei 1020 aqui? Para colocar tudo na mesma unidade. Entendeu? Porque eu também poderia, se eu colocasse aqui, ó, 1,02, eu tinha que colocar aqui 1,2, porque senão não ia bater, tá certo? Né? Então, para ficar tudo na mesma unidade, eu fiz dessa forma. Então, 1020, que é 1 quatrilhão e 20 trilhões, dividido por 1 quatrilhão e 200 trilhões, que é o total de ativos financeiros, incluindo a moeda, olha só a lógica. O que é esses 1 milhão e 200 aqui, ó? É os demais ativos financeiros, 180 trilhões, mais o total de moeda, porque a moeda é ativo financeiro, tá certo? Então dá 1.200, tá certo? 1 quatrilhão e 200 trilhões, tá certo? Vai dar isso. Bom, quando eu faço essa operação aqui, o que que eu tenho? Tenho esse resultado aqui, ó, tá? 0,85. Esse é o grau de liquidez da economia. Tá, ele está próximo de 1? Tá, então é possível que essa economia está numa liquidez elevada. E realmente, se você olhar o número dela, ela está numa liquidez elevada mesmo, porque olha só o tanto de dinheiro que as pessoas têm para gastar 1 quatrilhão e está gastando, porque está na conta corrente. Então, porque para que eu ponho na conta corrente? Eu ponho para pagar, lembra da demanda de moeda? Eu ponho para pagar minhas contas, que vencem vários dias no mês, então não compensa eu fazer uma aplicação, a não ser que a taxa de juros é muito alta, por exemplo, quando a inflação era muito elevada, compensava a gente fazer uma aplicação de 5 dias, tá certo? Agora, hoje não. A taxa de juros baixíssima para a gente receber de aplicação, que dá o quê? 0, alguma coisa por dia, você der 0,0, é uma coisa assim esquisita, né? Você pega um valor de 1% e divide por 30, por exemplo. É mais ou menos isso aí por dia. Você tem. Então, quer dizer, quem é que está disposto a ficar perdendo tempo com aplicações assim? Não faz. Então, o dinheiro está parado nas contas correntes. Tá certo? Por quê? Porque eu vou fazer pagamentos com ele, eu tenho imprevistos, eu tenho oportunidade. Então, aquela terceira lógica, lá, aquelas três lógicas lá de demanda de moeda. Tá? Então, o dinheiro está parado lá. Então, ele representa a liquidez da economia, porque a qualquer momento eu posso gastar esse dinheiro. Tá certo? Então, você pode ver que realmente essa economia está muito líquida mesmo. Ela tem 1,24 trilhão na mão das pessoas, tudo para gastar, seja no banco, seja nas suas carteiras, suas bolsas, etc. Né? E mais 180 que está aplicado. Então, realmente, esse grau de liquidez é alto mesmo. Tá certo? Bom, agora eu vou voltar aqui, né? Esse é um exercício que eu fiz aqui, ó, tá vendo? 400 trilhões, 200 tal. Aí eu fiz esse equacionamento aqui, tá certo? Para vocês. Bom, mas agora nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou pegar esse aqui, tá? E vou colocar o outro exercício que entra aqui embaixo. E vou dar um tempinho para vocês e vou comentando aqui o que é que vocês têm que fazer, né? Papel e caneta na mão aí, comece a fazer, por favor, tá? Então, vocês vão fazer esse aqui, ó, que é igual a esse daqui, só mudou o quê? Os números. E depois nós vamos comparar os dois, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é equacionar os números, as informações do problema, né? Ou seja, a base monetária de 800 trilhões. Então, vai colocando aí no papel, né? Base monetária de 800 trilhões. Depois você vai colocar
esses 400 trilhões foi para onde? Lembra que está desse jeito aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. É, eu vou ir e vir no exercício nosso, tá? Só para você ter uma ideia, né? Então tá aqui, ó. Olha o que é que nós fizemos. Base monetária, conta corrente, moeda manual, taxa de reserva. Então foi isso que nós fizemos aqui, ó. Aqui, ó. Base monetária, ó, conta corrente, tá vendo os 400? Ó, moeda manual, 40, ó, a taxa de reserva, 60. Então, olha só. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Para que que eu faço isso? Para visualizar melhor o problema, porque do jeito que está aqui, tá meio bagunçado, tá? Tá bom no enunciado, o enunciado é assim mesmo, tá? Mas para eu trabalhar os números, é interessante eu fazer uma separação deles, para eu saber o que que eu faço com eles, tá certo? Bom, agora, e quanto que vai ser o multiplicador monetário? Faz aí, me fala, alguém aí. Libera o microfone, faz a conta aí. Porque a primeira coisa que eu fiz nesse outro aqui não foi o multiplicador monetário. Olha aqui, ó, tá vendo? O multiplicador monetário. Então, nesse outro aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o multiplicador monetário. Faz aí, me diz quanto que deu o multiplicador monetário, quem fez a conta aí. Pode fazer até no celular, não precisa nem de escrever. Se quiser, escreve também. Mas sabe qual é a fórmula? Quanto que deu o multiplicador monetário aí? Faz a conta aí. Mas aí, é bem simples. Faz aí, gente, no celular mesmo. Não tem problema não. É simples, é uma conta simples. Vocês conhecem a fórmula? Qual é a fórmula do multiplicador monetário? Não é o inverso? Aqui, ó, a fórmula está aqui, ó. Olha lá, ó. Não é o inverso? Aqui era 20%. Aqui é 60%, ó. Então é a mesma coisa, só que agora não é 20%, é 60%. Quanto que vai dar isso aqui? Se eu te der só a um taxa de vírgula reserva e falar assim, qual é sessenta o e multiplicador seis monetário dessa economia? O que que você ia me dizer? Fala aí. Lá eu ia ter que somar a. Não, tem que somar nada. Veja, eu não somei nada. Olha aqui, ó. Olha lá o multiplicador monetário. Não tem nada somado. É uma mera forma. Qual é a forma do multiplicador monetário? Não é o inverso da taxa? O que que é o inverso de todo e qualquer número? Dê um sobre ele? Pronto, então é Uhum. só fazer essa conta aí. Lá então, um vírgula Hum. sessenta e seis Deu quanto? Isso, deu quanto? 1,66. Não é bem 66, mas é O meu próximo. deu número quebrado, professor. É um da vírgula quebrada, seiscentos e sim. sessenta e seis. É da quebrada mesmo. Deu quanto o multiplicador monetário? Quanto deu o multiplicador monetário de vocês aí? Não, quando você divide um, isso, aqui, ó, deu 1, vírgula, tá, mas não porque um. Não, é claro que você não pode, não, deu um vírgula alguma coisa, 1,66 tal, é isso mesmo. Agora vamos arredondar isso aí para 1, pode ser 1,06, não é 0,6, porque aí eu arredondo errado, porque dízimo de 6, né? Então 1, vamos supor, 67 por aí e tal, porque deu quanto? Não foi? Isso, fica melhor assim. Por quê? Porque aí eu estou arredondando, tá? Então veja só, então eu já tenho multiplicador monetário, né? Então vamos lá, vou sair daqui, ó, eu fiz o equacionamento, deixa eu ver se esse é o meu. Não, esse é o que eu sugeri para vocês, ó, tá? Aí que está a base monetária, que eu pedi para vocês colocarem 800 milhões, os 400 milhões, que é o. Isso aqui que eu estou fazendo, eu tô pegando os problemas e jogando aqui, que foi o que eu pedi para vocês fazerem, né? Tá vendo? Tá aqui, ó. Aí eu coloquei a moeda manual, que é 200 milhões, e aqui os 60. E pedi para vocês calcularem já de cara o quê? O multiplicador monetário. Fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Calcular primeiro o multiplicador monetário, tá? Então, ok. Aí, vocês calcularam o indicador monetário. Quanto que ele deu, né? Vamos ver se ele vai sair aqui. Na ordem. Mas por que que não saiu nessa ordem aqui? Será que interessante? Será que vai sair só cheio? Eu queria cheio, não, porque eu te dou a resposta tudo aí. Ele tá no slide já, entendeu? Aí, se eu clicar aqui, eu pensei que ele ia um por um aqui, mas não foi não. Deixa eu ver como é que foi. Aqui ele tinha que ir um por um. Ele foi integral. Integral não quero, não. Não, mas dá certo. Né? É porque ele apagou aqui, ó, e não vai.
Ver se eu fizer aqui, ele vai integral. Eu creio que vai gozar. Eu tenho que olhar isso aqui, porque o slide nem está indo para vocês, mas ele está aqui para mim, entendeu? Eu não sei por que que ele não está indo para vocês. Não faz sentido. Mas tudo bem, então vamos calcular aqui. Daqui a pouco eu passo os slides para vocês, vai dar tudo certo. Que é a última coisa que nós vamos fazer hoje, inclusive. Veja só, então o que que vocês já fizeram? Vocês já calcularam aqui, deu 1,67, tá certo? Tá. Agora vamos calcular então a moeda escritural. Tá, quanto que você tem de moeda nas contas correntes? 400, né? Qual é o seu multiplicador monetário? 1,67, por exemplo, tá certo? 1,67. Então, quanto que vai dar a sua moeda escritural? É só multiplicar, ele não é um multiplicador monetário, então basta você fazer a multiplicação, né, desse, tá vendo? Aqui tá saindo em branco, não saiu aqui para você, mas tá saindo para mim. Tá? Então, basta você multiplicar isso aqui, né? Quanto que vai dar aí? Os 400, que o multiplicador monetário é isso, é para saber quanto de moeda eu tenho, tá certo? Presta Professor, bem. seria 400 vezes Isso. 1,67? Isso. Dá quanto? Que deu 600, Não. 668. Sim. Não, mas assim já tá. Que tá esquisito, meus. Tá dando um reflexo de volta para mim. Não, agora parou. Não, pois é, mas aí pode colocar 668, mas eu acho que é melhor como a gente está arredondando, né, de 1,67, então vai dar o quê? É 667, concorda? Porque você está multiplicando e está arredondando, né? Tá certo? Porque 668 já vai dar, se você trabalhar com 66 para frente, tá? Tá ok? Mas é isso mesmo. Tá, então você já tem o que nós chamamos de moeda escritural, que eu chamei aqui de um quatrilhão, né? Que é o multiplicador monetário vezes a base monetária. Tá, e agora vamos esse outro aqui, ó. Qual foi a moeda escritural criada? Esses são os dados que a gente tem. Você já fez o segundo cálculo. Você já chegou a 667, digamos assim, trilhões, né? Porque aqui é trilhão, né? 667 trilhões. Agora, qual foi a moeda escritural criada? É bem simples aqui. Se a moeda escritural total agora, né? Isso, qual é a moeda escritural criada? Se a moeda escritural que está no banco é o multiplicador monetário vezes a conta corrente, como é que eu acho a moeda escritural criada pelos bancos? Basta fazer o quê? Vamos ver. Subtrair, no caso, Exato. 668 menos Só isso. 400. Olha os 167 trilhões, exatamente. Exatamente. 660 é só subtrair, tá certo? Então já tem a moeda escritural criada, que no meu aqui deu um quatrilhão. Tá, agora vamos então olhar, e qual é o total de moeda? Certo? Qual é o total de moeda? Olha só, como é que eu cheguei ao total de moeda aqui? O que que é o total de moeda? Não é a moeda escritural mais a manual? Quanto que é a moeda Uhum. manual? Aliás, não, tá aqui, desculpa, tá aqui, ó. Quanto que é a moeda manual? 40 trilhões, tá certo? Quanto que é a moeda escritural? Isso. 668. Tô dando retorno. Não sei se tá atrapalhando vocês. Porque para mim não tem problema atrapalhar, não vai ficar na gravação, né? Vai ficar ruim, vai ficar na gravação, mas tudo bem. Tá, então qual é o nosso próximo indicador aqui, né, para responder essas questões todas que estão aqui, ó, tá vendo? Qual o montante de moeda escritural criada? A gente já viu que é só subtrair, né? Qual o montante total de moeda? É moeda manual mais moeda escritural, porque o total de moeda é a moeda que está comigo mais a minha moeda que está no banco, tá certo? Então eu já cheguei, né, à conclusão de que a moeda escritural criada, tá certo? Desculpa, a moeda escritural total deu 667, certo? E quanto que está nas minhas mãos? 40. Então quanto de moeda que tem? 700 e quanto? Quanto, gente? Rápido. Isso é fácil.
E você tem que saber, e 707, perfeitamente. Ué, porque é só somar, ué, o dinheiro que está comigo, mas o dinheiro que está no banco, pronto, 707. É isso mesmo, tá certo? Bom, o próximo item que está aqui, ó, foi qual? Foi demais ativos financeiros, tá vendo? Nós já achamos o total de moeda, que foi 707, né? Agora, o demais ativos financeiros. Como é que eu acho esses demais ativos financeiros? Ó, como é que eu cheguei a 180? Eu volto aqui, ó. Eu cheguei a 180 porque o Banco Central criou 400, 200 foi para as contas correntes, 20 ficou na mão das pessoas. O que está faltando aqui para chegar aos 400? 180. Então, evidentemente, 180 está em outras formas de ativo financeiro que não moeda. Então, aqui é a mesma coisa, ó, tá certo? Quanto que eu tenho de demais ativos financeiros agora? O Banco Central criou 800, 400 foi para a conta corrente, tá certo? E 40 está na mão das pessoas. E onde está o restante? Que restante é esse? Quanto que é o restante? 360? Exatamente, 360, porque não é 360 mais 40 mais 400, não foram os 800 que o Banco Central colocou? Fechou, 360. Tá vendo o tanto que essas coisas são simples? Por isso que eu estou chamando de raciocínio, né? Eu não sei porque que não apareceu o slide aqui para você, depois eu vou olhar o que está acontecendo e eu vou disponibilizar para você com esses dados, né, que nós estamos calculando aqui, tá? Esse outro apareceu, depois eu vou ver o que aconteceu com esse slide, porque não está aparecendo para você esse outro, né? Bom, e agora falta o quê? Nós já chegamos a 360, que são os demais ativos financeiros. Agora vamos calcular o grau de liquidez. Como é que eu calculo o grau de liquidez? Eu pego a moeda e divido pelo total de ativos financeiros. Tá. A moeda, nesse caso meu aqui, ó, ela deu quanto? Que é a moeda manual mais escritural. Deu quanto? 707, não foi isso mesmo? Isso não foi o total? Moeda manual mais moeda escritural? Tá certo? Que era 667 mais 40, 707. Tá certo? Então eu tenho a moeda. E os ativos financeiros? Os ativos financeiros é o total que está na economia do que o banco criou, mais a base monetária e assim por diante. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Ó, foi um quatrilhão, que é a moeda escritural que está nos bancos, tá certo? Né? Aqui, ó, tá vendo? Os ativos financeiros está aqui, ó, 180 trilhões, aliás, o total de moeda, ó, 1 quatrilhão, que foi o banco que criou, mais os 20 trilhões que está na mão das pessoas, portanto, dá 1 quatrilhão e 20 trilhões, mais os 180, ou seja, 1.200, ou 1 quatrilhão e 200 trilhões. Isso é no caso do exercício que eu fiz, né? No exercício que você vai fazer, vai ser parecido, né? Por exemplo, primeiro, quando você calcula aqui, vamos voltar aqui, é grau de liquidez. Nós estamos calculando aqui, ó, grau de liquidez. Qual é o valor total da moeda que você tem aqui, nesse aqui? Não foi 667, que é a moeda manual mais escritural? 600 não, desculpa, 707, que é a moeda manual mais escritural? Pronto, então você já tem o primeiro, o numerador. O que é o denominador? O denominador é a moeda mais as outras coisas. As outras coisas você não colocou 360 aqui, tá certo? Não foi 360 que você colocou? Porque é o dinheiro que está na mão das pessoas, mais como é que eu diria lá? Mais o que está aplicado. Isso são os ativos financeiros da economia, porque os ativos financeiros da economia, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, quer ver? Ele é tudo para onde o dinheiro foi, ó. Tá vendo? Se eu voltar aqui, ó, aqui está os ativos financeiros, é para onde a moeda foi. Ó, parte está em moeda manual e escritural, que é o 707. O restante, que é os 360, está aqui. Então, quanto que eu vou colocar aqui no numerador, no denominador, desculpe, para poder fazer a conta? E quanto que vai dar para mim de grau de liquidez aqui? Vai ser 707 dividido por quanto? 707 dividido pelos ativos financeiros totais, que é o 707 mais os 360, concorda? Dá quanto? Faz a conta aí e me diz quanto que deu. E aí eu vou comentar rapidamente para a gente finalizar. 1,5? Não dá 1,5 porque... Por que que não pode dar 1? É porque os ativos financeiros, o máximo que... Lembra que eu falei para você que o grau de liquidez, o máximo que dá é 1? Por quê? Porque os ativos financeiros, eles são normalmente sempre ou iguais ou maiores do que a moeda. Eles são a moeda
né? Mais os demais ativos financeiros, que no nosso caso é 360. Então, você vai dividir 707 por um valor maior do que ele. Então, não vai dar 1, vai dar 0, alguma coisa. Tá certo? Ou seja, vai dividir a moeda pelos ativos financeiros. Os ativos financeiros incluem a moeda. Mas inclui os demais ativos financeiros. Quanto que deu os demais ativos financeiros aí no seu exercício? Não foi 360? Então, o denominador só pode ser 360 mais a moeda. Dá quanto? 1.360 mais 707, né? Mil e Então dá. sessenta e sete. Exatamente. Agora divide, então, 707 por 1.067. Quanto que vai dar? Usado aqui também, O pagadinho. professor está falando para medir Hã? 1.607 dividido por 707. Não, não. O que que é 1.607? Uai, é os ativos financeiros. Então, mas a fórmula, o que que a fórmula diz? A fórmula não diz que eu divido ativos financeiros por alguma coisa. A fórmula diz que eu divido moeda por ativos financeiros. Aqui, ó. Não sei por que que esse trem ficou desse jeito. Olha aqui. Essa é a fórmula do meu grau de Eu monetização. Tá perdi. vendo? É moeda, moeda. Qual é o valor que tem Qual que é o dar valor aqui? que tem que dar aqui? Lembra Vai que eu ser falei pra você? 1.067 dividido para 360? Não, olha Então, só. olha só. Amigo, está dando retorno para mim, só para eu explicar. Está dando retorno para mim, aí fica ruim. Olha só, quanto que é a minha moeda? Moeda não é. Olha, vamos olhar aqui nos ativos financeiros. Onde é que estão os ativos financeiros desse aqui? Peraí, vou voltar aqui, só para mostrar. Os ativos financeiros, não vou colocar lá não. Ativo financeiro é a moeda que está comigo, mas é a moeda minha que está no banco. Ou seja, moeda manual mais moeda escritural, isso é moeda. Agora, meu dinheiro está só nessas duas coisas? Ele está na minha carteira, está na minha conta, só nesse lugar? Não, ele está em uma aplicação. Eu tenho parte do dinheiro aplicado em algum lugar, tá certo? Então, o dinheiro das pessoas, ele está nesses três rumos. Ou ele está no bolso das pessoas, tá? Ou ele está na conta corrente delas, ou ele está numa aplicação qualquer delas. Pode ser tesouro direto, pode ser carente de poupança, pode ser fundo de investimento, fundo de ações, pode ser ações, qualquer coisa. Mas é assim que está o dinheiro. Então, os ativos financeiros é o conjunto total, porque na economia nós só temos ativos reais e financeiros. Ativo real é o quê? É o que é meu, da minha propriedade de coisas, de objetos, inclusive coisas intangíveis, por exemplo, direitos. Eu posso comprar um direito de alguma coisa também, tá certo? Então é ativo real. Agora, o que é ativo financeiro? Ativo financeiro é aquilo que pode ser transformado em liquidez. Por isso é que eu calculo o grau de monetização da economia fazendo uma fórmula de ativo financeiro. Quanto que pode dar? Acima de zero, porque nunca pode dar zero, a gente chama de 0 a 1, mas nunca pode dar zero. É 0 a 1, mas zero fica de fora, tá certo? Então, acima de zero até 1. Esse é o número que tem que dar. Então, se tem que dar isso, evidentemente, o ativo financeiro ele é maior do que a moeda. E por que ele é maior que a moeda? Porque ele inclui a moeda. Ele é tudo que joguei meu dinheiro mais a moeda. Tá certo? É a questão. Então, evidentemente, se eu voltar aqui agora no meu exercício, né? Meu exercício está aqui, ó, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo mostrar para você o outro. Mas veja só, a lógica é o seguinte: quanto que eu tenho de moeda aqui? Eu já cheguei a essa conclusão. Eu tenho de moeda. A fórmula não é essa: moeda dividido por ativos financeiros, e ativo financeiro não inclui moeda. Tá, então ele é maior do que moeda. Tá? Na pior das hipóteses, na melhor delas, se o pior ou melhor, tal, se você quiser, esse ativo financeiro ele é igual à moeda. Porque o meu dinheiro pode estar tudo em moeda, né? Mas normalmente não está. Está aplicado em alguma coisa também. Tá? Normalmente sim. Mas hipoteticamente, probabilisticamente, ele pode estar tudo em moeda. Tá certo? Então é um. Tá? Porque moeda é dividida por moeda. Um valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Tá certo? Tá. Mas por isso que a gente fala que ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a quantidade de moeda que tem. Ou seja, quando eu tenho uma equação, numerador e denominador, quanto mais eu aumento o numerador em relação ao denominador, mais eu aproximo de 1. Tá certo? Agora, ele pode ser mais de 1? Não, só poderia ser mais de 1 se o numerador fosse maior. O numerador nunca será maior. Nunca. Por que não? Porque no máximo ele será igual. Então ele nunca será maior.
Tá, então, numa situação dessa, eu já tenho que a minha moeda é 707. Por que é 707? É o dinheiro que as pessoas têm no banco, né? Mas criado, né? Inclusive criado, moeda tanto que foi depositado os 400 trilhões, mais o dinheiro que foi multiplicado e tal, tudo lá. Então, é o dinheiro que está lá, tá certo? Mais a moeda manual, os 40 trilhões. Então, 707 é a moeda, tá certo? Tá. E os ativos financeiros? É a moeda mais os demais ativos financeiros. Quanto que eu calculei para demais ativos financeiros? Foi 360? A pessoa acabou de me falar aí, ó, agora há pouco me falou. Tá, não foi 1.067 os ativos financeiros? Agora volta lá e vê a minha fórmula. A minha fórmula não é moeda dividido por ativo financeiro, porque o resultado, você tem que colocar isso na cabeça, porque você fala assim, e agora, como é que eu faço? O que é que eu divido um por outro? Qual que eu divido? É muito simples, basta você saber que no máximo é um. Se no máximo é um e você dividiu e deu mais de um, então tá errado. Pode inverter que tá errado. Tá Ô, certo? Pode falar. professor, deu 0,66? Como é que é? 0,66? Exatamente. Esse é o grau de liquidez. 0,66, que é o 707 dividido por 1.067. Tá certo? Então, 0,66. Agora, você entendeu a lógica? Então, se ele deu mais de um, inverte, que você fez errado. Mas a lógica é você fazer certo. Porque a lógica é você entender, né? A lógica não é você jogar um número lá e achar um resultado. Não. Não faz sentido você simplesmente ter número. Faz sentido você entender o que você está fazendo. Tá certo? Isso é que é importante, né? Tá. Mas de qualquer forma, se deu mais de um, tá errado. Aí você inverte, tá? Que vai dar menos de um. Agora veja só. Acabaram de me dizer, você disse aí que deu 0,66. Quanto que tinha dado isso aqui que nós tínhamos feito antes? 0,85. Qual que tem maior grau de liquidez? O primeiro ou o segundo? Maior O grau de primeiro. liquidez? O primeiro. Agora, olha só que coisa interessante. O primeiro, o governo só tem uma base monetária de 400 trilhões. O segundo, o governo dobrou a base monetária para 800 trilhões. Mas por que será que no segundo o grau de liquidez é menor, mesmo tendo mais dinheiro criado pelo Banco Central? Tá vendo aquela questão que eu falei para vocês em sala de aula? Que o governo, o Banco Central controla a liquidez, não a quantidade de dinheiro. Por quê? Porque para ele o que é importante é a liquidez, é a capacidade que as pessoas têm de comprar as coisas. Olha só o que ele fez aqui no segundo exercício. Ele colocou 800 trilhões. E, no entanto, a liquidez é menor. Por que a liquidez é menor? Por causa da taxa de reservas. É isso. Lembra que a taxa de reservas é o inverso do valor? É 1 sobre R, ponto. Então, se ela é o inverso, evidentemente, quando eu pego uma equação, lembra da matemática, quando eu pego uma equação, é 1 sobre R. Se eu pego e aumento esse R, eu vou reduzir o resultado. Entendeu? Quanto mais eu aumento esse R, tá certo? Menor será o meu multiplicador. Veja só, o meu multiplicador aqui foi absurdamente grande. Por quê? Porque a taxa de reservas era só de 20%. Olha só, eu peguei o dinheiro que estava no banco, multipliquei por 5. O meu multiplicador desse aqui, ó, né, eu peguei o dinheiro que estava no banco e multipliquei por 1,67. Eu nem dobrei o dinheiro que estava no banco. Tá vendo a diferença? A lógica da análise disso aqui, por que que deu menor? Tá certo? Deu menor por causa disso, porque a taxa de reserva é maior. E a taxa de reserva é 1 sobre R. Desculpa, o multiplicador é 1 sobre R. Então, quanto maior é esse R, menor será o resultado. Isso é uma lógica matemática. Tá certo? E é isso que vai fazer com que, né, aqui, ó, mesmo o Banco Central criando mais moeda em circulação, jogando mais moeda lá, olha só quanto que foi para a conta das pessoas, 400 trilhões. Aqui só foi 200. Então aqui você vê que eu dobrei tudo, ó. Tá vendo? Dobrei tudo. Olha o tanto que tem na mão das pessoas, 40 trilhões. Antes tinha 200, tinha 20. Mas qual é o segredo aqui? O segredo está na taxa de reservas, tá certo? Daquele 1 sobre R. Então, evidentemente, é assim que o governo, que o Banco Central, trabalha. Um dos aspectos principal deles é porque também trabalha com taxa de juros, ele trabalha com um punhado de outros elementos, que nós vamos ver depois no banco, quando estudarmos no Banco Central, né? Mas um dos elementos que ele usa para evitar aumentar a liquidez da economia é fazer com que os bancos criem menos moeda. Então, ele aumenta. Eu não sei quanto é a taxa aqui. Vamos supor que os bancos estabeleçam que a taxa de reservas deles é 10. O Banco Central sabe disso.
Então, o Banco Central quer uma liquidez elevada. Então, ele vai lá e coloca o compulsório de 10, mais os 10 dos bancos dá 20. Pronto, fechou. Aí vamos supor que ele continua com 10. Os bancos têm 10 de taxa de reserva. Aí o Banco Central quer reduzir a capacidade dos bancos criar moeda. Então, o que que o Banco Central vai lá? Cria um compulsório de 50, 50 mais 10, 60. Pronto, fechou. Entendeu? Então, por isso que eu estou chamando de taxa de reservas. É porque é uma soma do compulsório do Banco Central mais as reservas bancárias. Que o Banco Central sabe disso e aí ele trabalha com compulsório em cima dessa taxa de reserva. Se os bancos aumentarem essa taxa de reserva, o banco fala assim: peraí, vamos reduzir então nossa taxa de reserva para ter mais dinheiro para criar. Quando o banco faz isso, ele aumenta o risco do banco. Tá certo? Ele aumenta o risco do banco. O Banco Central tem que zelar por isso. O que que o Banco Central faz? Aumenta o compulsório. O banco, vamos supor, né? O banco fala assim: ah, eu vou pegar minha taxa de reserva agora, que é 10, vou colocar 5. Tá? O banco pega e fala assim: ah, então eu vou pegar o meu compulsório, que agora é 50, e vou colocar 55. Pronto, eu quero manter isso aí. Então não adianta o banco querer fazer. O Banco Central vai fazer o que ele precisar. Para quê? Para manter a economia nos trilhos do jeito que ele quer. Tá certo? Essa que é a questão, né? Aí vocês façam esses exercícios, joga valor aleatório aí, ó. Joga valor aleatório e tal. Eu dobrei o valor só para mostrar para vocês que mesmo com o valor dobrado, né, a quantidade de moeda, tal, o grau de liquidez é baixo, mais baixo, né? Porque 66 também é relativamente alto. Porque se ele varia de 0 a 1, tá certo? Então, evidentemente, abaixo de 0,5 pode ser considerado baixo. Acima de 0,5 pode ser considerado alto. Tá certo? Essa seria a lógica, né? Pode ser considerado alto, né? Agora, essa questão de alto e baixo depende da economia de cada país, tá? Então, o que é alto para o Brasil pode ser baixo para os Estados Unidos, e assim por diante. Ou seja, melhor, o que é baixo para os Estados Unidos pode ser alto para o Brasil, tá certo? Porque a gente tem uma demanda reprimida muito grande, a gente precisa de comprar muita coisa, você está entendendo? Os países mais ricos, né, eles trabalham com um grau de liquidez, digamos assim, pode trabalhar com um grau de liquidez mais alto, tá certo? Né? No país mais pobre tem que trabalhar com um grau de liquidez mais baixo. Tá certo? Por quê? Porque senão estimula demais a elevação dos preços. Então, tem toda uma lógica, né, que a pessoa que está trabalhando lá no banco, ele sabe como fazer, né? Ele conhece a economia do país, ele conhece essas coisas, tá certo? E a gente, dentro da empresa, a gente também tem que ter essa ideia. Essa taxa, ela é publicada, tá? Você entrou no Banco Central, você sabe qual é a taxa de reserva do Banco Central que está em vigor hoje, que eu não sei qual é, não. Mas essas coisas são públicas, tá? Então, a taxa de reserva do Banco Central é pública. A taxa de reservas dos bancos, se não me engano, não é pública, é dos bancos, tá? Então o Banco Central não pode informar isso. Isso é sigiloso. Mas a taxa de reserva, a taxa do depósito compulsório, o banco, é do Banco Central, é transparente, aí ele pode informar. E aí, evidentemente, essa taxa de reserva, do depósito compulsório do Banco Central, ela é combinada com a taxa de reserva dos bancos, chamada, tem a reserva voluntária e a reserva compulsória. A reserva compulsória do Banco Central, voluntária é dos bancos. Então, é somada junto para a gente calcular o multiplicador monetário. Tá? E depois vocês podem fazer exercício da vontade. Se não tiver mais nada, nós encerramos nossa aula. Ok? Aí eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Eu vou olhar o que aconteceu aqui com esse último aqui. Não sei por que que ele não apareceu, né? Tá aparecendo em branco, tá vendo? Muito estranho. Mas eu acho que eu sei porque deve ser a programação lá, sei lá, eu coloquei qualquer. Coloquei não, né? O sistema colocou para mim, porque não foi eu que fiz isso aqui, não, sabe? Por exemplo, você chega aqui, né? Aí muda para lá, ó. E aí começa a aparecer um por outro. Não foi eu que coloquei isso aqui, não. Isso aí foi na hora que eu fui fazendo slide que foi ajustando, sabe? Tá bom. Então a Ô, gente professor, pode a falar. aula vai ficar gravada? A aula tá gravando, né? Eu vou Ah, tá. só encerrar a gravação agora, né? E aí já disponibilizar lá, porque o pessoal que não veio à aula, eles terão presença pelo acesso à aula, né? Uhum. Vocês também, eu olho o acesso à aula, mas aí quem não tem o acesso à aula, eu dou um jeito de olhar aqui na relação para ver se estava presente aqui, tá certo? Porque se a pessoa não tiver presente aqui, nem presente lá no acesso à aula, porque eu olho primeiro lá, tá certo? Depois eu só confiro os ausentes se eles estavam aqui na lista de presença que eu vou baixar agora, tá Uhum. certo? Né? Só isso. Então,
Então já vou baixar logo essa lista de presença. Deixa eu ver, acho que é aqui mesmo. Gozando. Lista de presença está baixando, agora eu vou suspender a gravação.